Diga, meu oitavo ano. Saudades, saudades de vocês, mas a gente tem que continuar, certo? Bom, ainda antes da quarentena, antes da gente entrar em quarentena, eu lembro que eu entrei em Revolução Industrial com vocês. Agora a gente vai dar continuidade, né? A gente deu continuidade durante as últimas semanas. E o que eu fiz hoje para vocês? Eu fiz um aparato. Ou seja, eu peguei todas as atividades que a Nathalie entregou para vocês, né? Todas as atividades de história que eu tinha separado, a Nathalie entregou para vocês. E hoje nós vamos fazer a correção dessas atividades. Tudo voltado para a Revolução Industrial, tudo voltado para o capítulo 2. Beleza? Vamos começar? Bora! Começando pelos exercícios da página 36 e 37, 1, 2 e 4, ok? Primeiro, elabore um conceito para a Revolução Industrial. Quando eu falo em conceito, vamos primeiro trabalhar com essa palavra revolução. O que significa revolução? Revolução significa modificação. Então, a partir do momento que eles pedem para eu poder trabalhar com um conceito sobre revolução, eles estão pedindo para eu trabalhar com um conceito sobre mudança, sobre modificação. Então, a Revolução Industrial, ela foi um conjunto de mudanças que ocorreram na Europa, mas primeiro ocorreu na Inglaterra no século XVIII até meados de XIX. Sendo que duas das principais características da Revolução Industrial é a mudança do artesanato para a maquinofatura e o segundo, o uso das máquinas para o aumento significativo da produção, ok? Vamos lá então. Um conceito para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um conjunto de mudanças que ocorreram na Europa, primeiro na Inglaterra no século XVIII e XIX, depois que ocorreu nos outros países. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado. O trabalho assalariado é quando a pessoa troca a sua força de trabalho por um salário. E isso que acontecia na maquinofatura, isso que acontecia na Revolução Industrial. A pessoa trabalhava por um salário. E com o uso das máquinas, com um aumento significativo da produção. Ok? Vamos lá para o segundo. Qual que é a relação entre Revolução Industrial e mercantilismo? Amores, aqui antes de tudo a gente precisa lembrar o que é mercantilismo. Mercantilismo, ele é o principal plano econômico da Europa da Idade Moderna, ok? O mercantilismo, ele é um programa econômico que fez a burguesia dar um salto muito grande. Dá um salto muito grande em questão do comércio, em questão de mercadorias, em questão até mesmo do lucro, mas com um pequeno porém. O mercantilismo, esse programa econômico, ele tem a intervenção do Estado. Ou seja, essa burguesia, ela não tinha 100% de liberdade, ou seja, a liberdade econômica para poder fazer economia, para poder fazer os seus lucros. Sempre tinha a intervenção do Estado. Vamos lá. Qual que é a relação entre Revolução Industrial e mercantilismo? Mercantilismo foi um programa econômico, ou seja, um programa de mercado, que gerou o processo de fortalecimento da burguesia em relação a gerar o capital dentro do comércio. Porém, houve a intervenção do Estado na economia, ok? Vamos lá. Qual que é a relação entre Revolução Industrial e formação da burguesia, e formação da burguesia capitalista? Bom, primeiro, a burguesia capitalista, a burguesia já era uma classe social que já existia desde aí do século XII, XIII. Só que a burguesia, ela se tornou capitalista de vez na Revolução Industrial. Ela fez gerar o capital, ela fez gerar o lucro, ela se tornou donas de empresas, donas de indústrias
a partir do século XVIII, XVII, XVIII. Então, a burguesia capitalista ela é uma classe social totalmente voltada para as indústrias, gerando o total fortalecimento dessa classe e o total fortalecimento do capitalismo industrial e urbano. Sempre dotada de recursos para novos empreendimentos, novas tecnologias, para novos e maiores lucros, ok? E qual que é a relação entre revolução industrial e desenvolvimento científico? Todo. Porque a gente precisa do avanço tecnológico, do acúmulo de novas técnicas e de teorias científicas para a gente modernizar cada vez mais as máquinas, para que a revolução industrial ela não pare no tempo. Ela continue sempre o quê? Em progresso. Ela continue sempre evoluindo. Tá bom? Vamos aí para a questão número 4. Sob qualquer aspecto, a Revolução Industrial ela foi provavelmente o mais importante acontecimento da história e do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. Explique a importância da Revolução Industrial. Meu Deus do céu, tem tantas características para a revolução, para a importância da Revolução Industrial. A gente pode colocar o avanço da tecnologia, a gente pode colocar o avanço de técnicas, de novas técnicas de produção, mas principalmente a revolução industrial, dentro dessa nova tecnologia, dentro dessas novas técnicas de produção, ela proporcionou o quê? O aumento da produção. E com o aumento da produção, há o barateamento dos produtos. Porque quando você faz um produto, quando você é artesão e faz um produto, esse produto é caro. Quando você é dono de uma indústria, um burguês dono de uma indústria, e você faz 100 produtos, o mês sendo esses 100 o mesmo produto, o produto ele sai o quê? Mais barato. Então, cada vez mais o homem aperfeiçoou novas tecnologias, aumentando a produção e assim barateando os produtos para que esses produtos eles ficassem mais às mãos, né, de uma boa parte da sociedade. Beleza? Para frente. Amores, com as alterações nas áreas rurais da Inglaterra, favoreceram o início da Revolução Industrial. Houve alteração de que forma? Primeiro que as terras na Inglaterra, elas eram divididas, que a gente chama de terras comunais. Elas eram pequenas propriedades, divididas assim, eram pequenas propriedades, sendo que tinham diversos produtores, porém pequenos produtores. Daí veio a lei do cercamento. O que foi a lei do cercamento? Foi uma política de cultivo e de acumulação de terras. Mas que esse cultivo e acumulação de terras, ela precisava do quê? Retirar esses pequenos proprietários e fazer dessas terras comunais grandes latifúndios, grandes propriedades, para que produzissem os artigos primários principais que os industriais, os burguesia industrial precisavam, que no caso era a lã e o algodão, ok? Então vamos lá. Como as alterações nas áreas rurais da Inglaterra favoreceram? Primeiro com a política de cercamento, que essa política levou o cultivo e acumulação de terras de pequenos proprietários para os grandes proprietários, diminuindo drasticamente o número de pequenos proprietários que acabaram migrando para o campo e se tornaram mão de obra barata nas fábricas, ok? E essas terras comunais, como eu tinha falado, se transformaram em grandes latifúndios, produzindo então os produtos primários que a burguesia industrial precisava. Vamos lá, 6. De que forma que o comercialismo contribuiu para a acumulação de capital e, em consequência, para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? Amores, o comercialismo contribuiu para a acumulação capitalista e, em consequência, o pioneirismo inglês. A burguesia, quando iniciou a Revolução Industrial, a burguesia ela já era muito forte.
mas ela já era muito forte, como ela já fazia muito comércio. E esse comércio excessivo que ela fazia, ela já veio lá da Revolução Inglesa. Porque na Revolução Inglesa, ela teve essa liberdade comercial. E com essa liberdade comercial, a gente também teve um segundo ponto que foi muito importante para essa acumulação de riqueza da burguesia, que foram os atos de navegação de Cromwell. Vocês lembram disso? Os atos de navegação faziam o quê? Faziam com que a Inglaterra tivesse uma grande frota de navios para que estimulasse o comércio, estimulasse a economia. Então, a partir do comércio marítimo, que se iniciou lá em Cromwell e só foi ganhando força, e a adoção de estímulos comerciais entre territórios. Isso fez com que a burguesia se tornasse forte e viesse então com a Revolução Industrial, sendo então a pioneira, ok? Vamos observar essa imagem aqui. Essa imagem, ela é justamente uma grande propriedade, mas uma grande propriedade que um dia ela pertenceu a pequenos proprietários que faziam parte do que a gente chama de terras comunais. Vamos à pergunta. Explique de que forma que as paisagens como essa foram modificadas com a Revolução Industrial. Vamos lá. As terras comunais, elas se tornaram em terras privadas para a produção em larga escala de lã, totalmente voltada para a indústria. E as terras comunais desapareceram. Amores, voltando à figura. Isso daqui eram terras comunais. Terras pertencentes a pequenos proprietários, que foram expulsos dessas terras. Essas terras se tornaram propriedades de grandes latifundiários e do Estado, que produziam lã e também produziam algodão para, então, ser produto primário para a Revolução Industrial, ok? B. Indique a lei inglesa responsável por essa modificação. A lei do cercamento. A lei do cercamento que obrigou esses pequenos proprietários deixar as suas terras e migrarem para as grandes cidades, ok? Porque não restou nenhuma segunda opção para eles, não havia uma outra terra para eles. Ou eles ficavam plantando, produzindo para os grandes proprietários e Estado, ou então eles migravam para as grandes cidades para que ocorresse o quê? Mão de obra barata. Vamos aí na questão 9, agora na página 40. Vamos ler esse texto. Houve um momento na história do mundo que a Grã-Bretanha ela podia ser descrita como sua única oficina mecânica, seu único importador e exportador em grande escala, seu único transportador. Para aí. A Inglaterra, no século XVIII, ela era o único país do mundo que poderia ser, que tinha a característica de ser a sua única oficina mecânica, ou seja, o único país industrializado, seu único importador e exportador, ou seja, o único país que comprava e vendia mesmo grandes produtos devido à sua revolução industrial, o seu único transportador, porque era o único país que tinha uma vasta linha de trem, certo? Para poder comprar e vender produtos. Seu único país imperialista. Como assim? A Inglaterra, ela comandava o comércio europeu naquela época, no século XVIII. E quase que seu único investidor estrangeiro. E por esse motivo, sua única potência naval, ou seja, a Inglaterra era o principal país que tinha uma potência de navegação em larga escala, e o único país que possuía uma verdadeira política mundial, principalmente política mundial econômica. Na Inglaterra, grande parte desse monopólio, ou seja, porque o monopólio da indústria estava na Inglaterra, era a Inglaterra que pertencia às indústrias,
devia-se simplesmente porque ela era a primeira, o primeiro país a se industrializar verdadeiramente. Soberano, ou seja, acima de tudo, que se ocupa por causa da ausência de outros ocupantes. A ausência de outros ocupantes porque não tinham outros países tão industrializados quanto a Inglaterra. Ok? Vamos às perguntas. Identifique uma razão do pioneiro inglês destacado no texto. Para que uma se tem várias? Larga industrialização, burguesia forte e rica, que foi se desenvolvendo na larga escala de comércio, grande poder de navegação para o comércio, exportava para diversos países, ok? Vamos para 12. Identifique 2 fatores que favoreceram o desenvolvimento da indústria têxtil e explique como que esses fatores contribuíram para esse desenvolvimento. Vamos na primeira pergunta, que essa questão ela tem 2 perguntas. Vamos para a primeira. Identifique 2 fatores que favoreceram o desenvolvimento da indústria têxtil. Primeiro que a Inglaterra ela era uma grande produtora de lã. Tanto que aqui fala produção lanífera, ou seja, ela era uma grande produtora de lã. E ela tinha um mercado produtor muito grande para que a sua produção, a sua produção industrial fosse concluída. Segundo, ela tinha, tanto na Inglaterra quanto em suas colônias, como por exemplo a América do Norte, ela era produtora de algodão. Então, a Inglaterra, ela tinha em seu poder a produção dos seus 2 produtos primários essenciais para a sua industrialização, que era a lã em seu próprio país e na colônia, e também o algodão, principalmente nas suas colônias. Não somente a América do Norte, mas a Índia também, ok? E a segunda pergunta, explique como que esses fatores contribuíram para o desenvolvimento da Inglaterra. Porque ela tinha um grande mercado consumidor. Muitos mercados, muitos países consumiam o têxtil, que elas produziam, que a Inglaterra produzia, e era capaz de expandir esse produto têxtil para outros grandes países dentro do seu próprio sistema industrial. Beleza? Vamos embora para 13. Nenhuma outra inovação na Revolução Industrial incendiou tanto a imaginação quanto a ferrovia. Como testemunho o fato de ter sido o único produto de industrialização do século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. O que isso quer dizer? A gente tem a ferrovia. A ferrovia no século XIX, ela foi a grande invenção do homem. Porque a ferrovia você poderia cortar o país, você poderia ir para outros países, ou seja, você poderia comercializar também de uma outra forma que não fosse somente pelo mar. Então, qual que foi, justifica a importância dada à ferrovia nessa citação? A ferrovia ela foi importante porque ela levava produtos e pessoas em tempos curtos de viagem, maior previsão de deslocamento, ela poderia se deslocar para outras regiões, a redução de custos e um comércio internacional. Ou seja, a partir do momento que nós temos uma ferrovia, que ela pode cruzar um país e chegar a outro, você tem encurtamento de viagens, ok? Porque você não vai a cavalo, você está indo de trem. Você não vai com um carro produzido no século XIX, você está indo de trem, muito mais rápido. Então, há o encurtamento de viagens, uma possibilidade de maior previsão de deslocamento físico, ou seja, a pessoa, o produto se desloca com maior facilidade, redução de custos, essa ferrovia ela reduz os custos porque é muito mais barato você exportar de trem do que você exportar
a carga num burro. Sendo que a carga de um burro vai demorar meses e no trem vai demorar dias, né? Então, vamos lá. Redução de custos de pessoas e mercadorias que possibilitava o comércio internacional, porque muitas vezes essa ferrovia, ela cruzava um país até chegar a outro, ok? Vamos lá. Isso daqui foram alguns exercícios avulsos que eu passei para vocês em uma dessas matrizes que a Nathalie mandou para vocês. Vamos lá. Primeira pergunta. Diferencie artesanato, manufatura e maquinofatura. O que é artesanato? Artesanato é quando um produto ele é feito por uma só pessoa, desde a sua matéria-prima até o final do produto. Tudo feito manualmente, tudo feito com as mãos. Esse tipo de produção, ele era comum na Idade Média, predominantemente. Depois a gente tem a manufatura. A manufatura é um processo um pouco mais desenvolvido do que o artesanato. É quando uma pessoa faz, é quando a gente tem duas ou três pessoas trabalhando em um processo e cada uma faz uma diferente etapa. Sendo que essas pessoas, elas fazem todo esse processo manualmente. Por exemplo, o tear, né? Você vai fazer um tear, então você vai fazer alguma coisa com o algodão naquele tear. Então, a gente tem uma pessoa para poder separar, né, aquelas linhas de algodão, uma pessoa para isso. A segunda pessoa, ela fica no tear, né, para poder preparar esse produto. Então, a manufatura, ela é um processo de produção em que nós temos pelo menos duas pessoas, cada uma para poder fazer a etapa de uma dessas produções. Todas essas duas pessoas, elas fazem isso manualmente, cada um na sua pequena máquina manual. E isso iniciou, então, a divisão do trabalho. Cada pessoa faz um processo. E a manufatura, o tempo da manufatura, ela foi muito mais comum no início da Idade Moderna. A terceira, e é a que a gente está estudando, é a maquinofatura, que é o uso de máquinas para maior rendimento em menos tempo, com mais pessoas trabalhando, com maior número de divisão de trabalho, sempre projetando o quê? O lucro, ok? Questão número 2, que a gente já trabalhou antes, mas vamos lá. Conceitue cercamento. Cercamento, ela foi uma crescente ação de privatização de terras que eram de uso comum dos camponeses. Ou seja, eram terras de uso comum que elas foram privatizadas, ou seja, elas agora pertenciam a uma pessoa, ou então, aí já não faz mais parte da palavra privatização, pertencia ao Estado. Através do cercamento desses locais realizados por poderosos senhores. A paisagem rural inglesa, que era caracterizada como campo aberto, passou a ter a sua exploração nos campos fechados, sendo que ela produzia produtos primários para a indústria inglesa, ok? Vamos lá, número 3. De que forma que o cercamento ele disponibilizou a mão de obra barata nos centros urbanos e o aparecimento de fábricas? Porque os camponeses, quando eles foram expulsos de suas terras comunais, eles migraram do campo para cidades urbanas e industriais, se tornando então mão de obra barata para sobreviver. E quais fatores fizeram da Inglaterra a pioneira, a primeira na Revolução Industrial? Meu Deus do céu, vamos citar um monte agora. Grande número de territórios coloniais que os ingleses possuíam, o que facilitava seu acesso aos recursos naturais necessários para industrialização, lã e algodão. O sucesso do mercantilismo inglês, que fez com que a burguesia ganhasse muito dinheiro, que garantia grandes recursos econômicos para a classe burguesa, a riqueza de minério em seu subsolo, a mão de obra fácil e barata, ok?
Vamos lá. Página 49, exercícios 16 e 17. Aqui a gente já está tratando da nossa última aula sobre a segunda e a terceira revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela começou no século XIX, iniciou no início do século XX. Depois a gente tem a terceira revolução industrial, que muitas pessoas chamam de revolução tecnológica. Mas eu lembro que eu enviei um vídeo para vocês falando que muitos cientistas, eles salvam a ideia que nós já estamos na nossa quarta revolução industrial, que ela é completamente informatizada. Mas vamos lá, vamos seguir o livro. Indique duas tecnologias utilizadas no nosso cotidiano que vieram da segunda revolução industrial, ou seja, que vieram da metade do século XIX à metade do século XX. Automóveis, telefone, raio-x, eletricidade, motor a combustão. Isso daqui, a maioria deles, a gente precisa de quê? Minério de ferro e principalmente petróleo. O petróleo, ele foi o principal produto mais desejado durante a segunda revolução industrial, ok? E vamos no 17. Se o advento da primeira revolução industrial marcou fortemente a organização social e do trabalho, a terceira revolução industrial ou revolução tecnológica significou uma série de avanços tecnológicos, novos processos de produção e mudança nas relações. O avanço tecnológico das últimas décadas deu origem a setores tecnicamente complexos, como a biotecnologia e a robótica. Justifique por que a revolução tecnológica, o nome Revolução Tecnológica é dado à terceira revolução industrial, porque nós usamos uma tecnologia, nós usamos muita tecnologia. Um exemplo da tecnologia que a gente usa, celular, robô, né? Você vai lá no McDonald's, por exemplo, eu acho que eu dei esse exemplo na nossa última aula. Você vai lá no McDonald's, você tem duas formas de atendimento, ou atendimento físico, ou então aquele atendimento informatizado, que você só vai clicando no que você quer, vai lá, coloca o cartão, tirou, pagou, pegou, comeu. Entendeu? Vamos supor, algo que a gente está fazendo aqui agora, essa aula nossa aqui completamente informatizada, né? Essa aula aqui que ela é informatizada, que ela está além, né, do que a gente passa em sala de aula. Então, a revolução, a gente pode dar nome de revolução tecnológica porque está acontecendo a robotização da produção. Por exemplo, nos grandes centros automobilísticos, quem coloca uma porta do carro, quem coloca um motor, muitas vezes não é o homem, é um robô. A gente tem a modernização do setor terciário, ou seja, a modernização cada vez mais rápida da informática, do turismo, das telecomunicações. Telecomunicações, por exemplo, mês passado foi colocado a público, não um, mas 2 celulares novos da Samsung. Assim, do nada. 2 celulares. O A não sei o que e o M sei lá o que. 2 celulares. Ou seja, a tecnologia ela está avançando com muita rapidez. E principalmente associada à alta tecnologia. Beleza, amores? Bom, aqui a gente fica com a nossa aula. Lembrando que o meu e-mail aqui, eu estou me colocando à disposição de vocês, meus amores, de vocês, pais dos meus alunos, para qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida, querer mais algum tipo de material, o que necessário. E uma outra coisa, no sistema Meu Bernoulli, ele já está aberto para vocês. Logicamente que nós não vamos, por agora, passar nenhuma atividade pelo sistema Meu Bernoulli. Mas entrem lá e deem uma olhadinha no 8º ano, nesse capítulo de vocês. Tem 2 vídeos muito bacanas sobre Revolução Industrial.
tá? Um vídeo que é sobre até mesmo a abertura da Copa aqui no Brasil, que teve um momento da abertura da Copa que falou sobre a Revolução Industrial. E um segundo vídeo que fala justamente sobre a Revolução Industrial, mostra a Revolução Industrial. São 2 vídeos muito bacanas que vale muito a pena, ok? Beijo para vocês, até semana que vem, se cuidem, juízo, tchau!